Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal no qual eu vou estar reagindo aos vídeos que vocês mandam. Então hoje eu vou estar reagindo a um vídeo que fala sobre o melhor horário para se treinar. E aí, qual que é o melhor horário para se treinar? Vamos nessa? Mas somente depois da vinheta. Então, roda a vinheta. Então vamos nessa, vamos olhar o vídeo que Muito vocês se fala mandaram. sobre as melhores formas de treino. Se é melhor ir para academia ou treinar com peso do corpo. Se tem que fazer X ou Y repetições. Se tem que usar a carga máxima que você aguenta ou não. Muito se fala também sobre o que, quando e quanto comer para atingir os seus tão sonhados objetivos. Mas às vezes deixamos de lado perguntas que podem ser tão importantes quanto todas essas outras. Qual é o melhor momento do dia para se exercitar? Qual que é o melhor momento para se treinar? Basicamente, a primeira resposta tem que vir é quando você consegue. Basicamente, tá? E cuidado com a frase: um treino feito é sempre melhor que um treino não feito. Depende. Depende, porque se você fizer um treino só por fazer, mas é errado, pode machucar e vai dar ruim. Então cuidado com esse tipo de frase no treinamento, beleza? Mas, assim, já início de conversa, o melhor momento do dia para se treinar é o dia que você pode, o horário que você pode. Pronto, tá? Mas vamos embora. E que influência isso pode ter no desenvolvimento de massa muscular ou na perda de gordura? Antes de mais nada, é importante saber que o corpo funciona de forma cíclica, ou seja, dependendo dos seus hábitos, diferentes hormônios terão horários de pico diferentes. Isso é muito importante, a gente chama de ciclo circadiano. Outro ponto importante, a gente tem que tomar cuidado, provavelmente ele não vai falar nesse vídeo, né? Pô, tô julgando agora, hein, produção? Julguei real agora, hein? Imagina, o cara vai falar que eu tô lascado. Mas beleza, é o cronotipo, tá, pessoal? Basicamente, o cronotipo é em que horário do dia o indivíduo funciona melhor. Existem pessoas que têm um cronotipo mais diurno e existem pessoas que têm um cronotipo mais vespertino, que é um indivíduo mais da madrugada. E isso é importante. Geralmente, o indivíduo vespertino é o que tem mais dificuldade de dormir. Então, talvez até mesmo ajustar o carbo para a última refeição, ou até mesmo necessariamente bater na tecla da higiene do sono, para esse indivíduo vai ser mais interessante. Inclusive, provavelmente, se a gente só colocar de manhã para ele treinar, talvez ele não renda muito. E o contrário também acontece. É um indivíduo que está muito bem de manhã, mas às vezes à noite não rende nada. Então, talvez, se você é personal trainer, identifique no seu aluno e você tem, às vezes, uma agenda para estar colocando esse seu aluno de acordo com o cronotipo nesses horários para ele render mais, principalmente aqueles que precisam de um diferencial na prescrição, porque estão com dificuldade, perda de peso ou não, isso pode ser uma justificativa legal, avaliar o cronotipo do seu aluno. Perfeito? Mas sim, isso é muito válido e interessante a gente entender que existe um pulso hormonal ao longo do dia em função principalmente da organização das coisas que a gente faz, e especialmente ao longo dos anos. Eu vou fazer uma análise rápida. Qual é o momento do dia em que geralmente você tende a estar com fome? Geralmente, né? Vai ter sempre um ali falando alguma coisa que vai quebrar minha resposta aqui. Mas geralmente é o quê? Meio-dia. Porque nós fomos condicionados ao longo dos anos a meio-dia estar almoçando. Então o nosso corpo ele tem uma resposta antecipatória de fome, geralmente antes das 12 horas, ali 11 horas, 11h20, 11h30, porque a gente foi condicionado a estar colocando comida para dentro, né, do nosso corpo, mais ou menos meio-dia. E a gente tem o que a gente chama de genes relógios ou clock genes. Esses clock genes, eles modulam as respostas fisiológicas do nosso corpo a partir dos estímulos fisiológicos que são dados, especialmente no mesmo momento. Então, essa é uma justificativa pelo qual um hábito mantido ao longo de anos no mesmo horário pode repercutir e influenciar uma resposta hormonal. Logicamente, isso pode levar você a pensar que o mais adequado seria justamente treinar durante esses picos para ter os melhores resultados, mas não é bem por aí. Quando alteramos a nossa rotina de exercícios, de sono e de alimentação, acontece algo chamado de dessincronia, que acaba confundindo a expressão do ritmo natural do corpo e modificando os níveis hormonais. Perfeito. Essa desincronia ela é muito importante, por quê? Porque depois, para você ressincronizar esse relógio biológico, você tem que tentar forçar esses mesmos horários. E isso justifica, por exemplo, que profissionais que fazem plantão, os estudos mostram que isso é um fator de risco para ter doença cardíaca, tá? Justamente por conta dessa oscilação hormonal.
Então, pilotos de avião, seguranças, médicos, tendem a ter uma militares tendem a ter uma vulnerabilidade maior a isso. E aí, pensando muitas vezes em um horário de treino, ou talvez as estratégias que a gente pode adotar, até mesmo em função do volume de treino, valeria a pena. Se você tem um aluno que faz plantão na semana, ao invés de obrigar ele a treinar todos os dias, forçadamente, você pode incrementar um pouco desse volume de treino nos dias em que ele não faz o plantão e diluir isso de 6 para 4 dias na semana. E necessariamente, ao invés de treinar 1 hora, pode treinar um pouquinho mais, 1 hora e 20. E tá tudo certo, não quer dizer que se passar de 1 hora de treino na musculação vai catabolizar besteira. Não, a relação de adaptação é sempre dose dependente. Então eu posso ajustar isso até porque ele recupera um tempo maior para isso, beleza? Entre essas modificações está a produção e liberação de 2 hormônios relacionados ao anabolismo e ao catabolismo, ou seja, ao ganho e à perda de massa muscular, a testosterona e o cortisol, respectivamente. A testosterona é um hormônio esteroide sintetizado pelas células presentes nos testículos dos homens e ovários das mulheres. É considerada um hormônio anabólico e anticatabólico ao mesmo tempo, além de controlar a maturação sexual. Perfeito. E o aumento de massa muscular e os caracteres sexuais masculinos secundários. Beleza, o que a gente está falando? É importante que nós tenhamos os caracteres sexuais secundários, desculpa. É importante que nós tenhamos em mente o quê? Que um dos maiores agentes atribuídos à redução da testosterona é sono. É sono. Minha testosterona tá baixa. Vamos fazer reposição. Não, primeira coisa, por que o teu sono não tá legal? Não, eu durmo bem, eu durmo 5 horas, já tô acostumado com isso. Não, peraí, não é isso. Você ficou tanto tempo dormindo 5 horas que o seu corpo acostumou a só produzir e recuperar por 5 horas. É como se naturalmente a tua bateria natural, vamos colocar assim, ficou tão viciada que já não recupera mais 100%, só recupera até 70%. E ao recuperar 70%, você está acostumado a só produzir até 70%, você acha que 5 horas já são suficientes para você dormir. E não é assim. Os estudos mostram que quem dorme menos de 7 horas aumenta em 70% o risco de lesão. Então, se você tem uma tendinopatia, tem cabeça longa do bíceps, dor no ombro, ou até mesmo no cotovelo, tendão e por aí vai, muito provavelmente é porque você não dorme direito. Já começa por aí. Intestino preso, sono. Ansiedade, sono. E por aí vai. E a testosterona tende o quê? A reduzir. Minha libido tá reduzida. Chuncha testosterona pra dentro que você vai sair brocando tudo. Não é isso não, meu querido. Não tem essa não. Basicamente, você tem que ir na causa desse processo. E a primeira linha de frente é sono. A segunda é composição corporal, porque quem tem mais tecido adiposo tende a ter uma redução do receptor androgênico. E também o próprio treinamento é um importante aliado para estar melhorando essa sensibilidade. Masculino. Em outras palavras, a testosterona tem um papel determinante no crescimento muscular. Já o cortisol exerce uma ação catabólica no tecido muscular, ou seja, promove a quebra de proteínas ativas que serviriam para a construção muscular. Mas o cortisol também tem um papel fundamental no metabolismo no tecido adiposo também, tá, pessoal? Não é assim só no músculo, não. A gente tem, sim, no músculo esquelético, também no músculo liso, como o fígado, e no próprio tecido adiposo. Outra coisa, durante o exercício, eu aumento a liberação de cortisol também. O cortisol não é um vilão, o cortisol nos deixa especialmente vivos em momentos dos quais a gente não tem um aporte energético da alimentação. E deixa a gente também ativo em momentos que a gente não pode estar relaxando. Então, é um hormônio de sobrevivência também, perfeito? A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de associação de hormônio vilão, ou ruim, ou catabólico, não, contexto como um todo, tá bem? Até porque a gente tem enzimas que quando a gente treina, a gente aumenta a expressão dessas enzimas, né? Aumenta a expressão da liberação dessas enzimas, e essas enzimas melhora a atividade metabólica e até mesmo de reparação desse cortisol, reciclagem desse cortisol. Quem treina tem um melhor ajuste em relação a isso. O problema é quando esse indivíduo tem um cortisol muito alto, mesmo em repouso. Aí sim ele vai ficar reativo, ele vai ficar triste, ele vai ficar vulnerável, e isso é importante lidar com isso, até porque isso tem uma repercussão emocional muito grande.
gorduras. Ele aumenta a mobilização da gordura estocada no corpo e a torna disponível para ser usada como fonte de energia para as atividades musculares. Assim, quanto mais intenso for o seu exercício, maior será o nível de cortisol sanguíneo e maior será a queima de gorduras. Outra coisa importante é quanto mais cortisol também, mais fome esse indivíduo tem. E aí que tá, se ele fica mais reativo ou com fome, ele provavelmente ele pode buscar alternativas para relaxar. Então é muito comum que o indivíduo está estressado, em relação à memória afetiva, ele primitivamente pensar em que alimentos que têm um prazer maior, como alimentos de alta carga calórica e palatável ou açúcares como o doce. Tudo bem, tudo isso é muito bonito, mas onde é que entra o horário no meio dessa história toda? Ambos os hormônios, o cortisol e a testosterona, têm seus picos de concentração pela manhã, reduzindo suas taxas ao longo do dia até atingirem níveis insignificantes ao final da tarde e início da noite. O que pode fazer com que se pense que amanhã é o melhor horário para se exercitar. Afinal, a grande maioria dos recordes quebrados por atletas que aparecem no livro dos recordes foi feita durante o período da manhã. Mas a questão aqui é que performance é uma coisa e evolução é outra coisa. Se você quiser bater um recorde mundial, então faça sua tentativa pela manhã. Mas isso não significa que treinar pela manhã seja necessariamente o melhor caminho para evoluir e atingir seus objetivos. Por quê? Porque eu posso ter indivíduos com cronotipo matutino, diferentemente de indivíduos com cronotipo vespertino. Isso é uma das principais críticas que os estudos que mostram que o melhor horário de treino, seja de manhã ou à noite, ou à tarde, que seja, não tendem a equalizar ou talvez silenciar ou de fato controlar. E isso tem um papel muito grande de influência nessas possíveis relações de se pensar que a performance é maior ou não em horários diferentes ou não do dia. Resumindo aqui, tem um estudo recentemente publicado que mostra indivíduos que treinam de manhã tendem a ter melhores resultados. Qual que é uma das justificativas que os estudos trazem para esse tipo de análise? Que indivíduos que treinam de manhã já priorizam a prática como um todo, provavelmente aumentam a adesão, aumentam a aderência e, evidentemente, reduzem as faltas nesses horários estabelecidos. Então, ou seja, as chances de abstencionismo são menores, a ausência no treino são menores do que um indivíduo que vai treinar à noite e, consequentemente, só vai treinar depois que ele já trabalhou o dia inteiro, já estudou o dia inteiro e ainda assim à noite vai para a academia treinar. Isso é a primeira linha de frente que os estudos têm mostrado. Quem treina de manhã tende a ter mais resultado porque tende a ser uma obrigação e muito provavelmente a primeira coisa do dia que ele faz para depois trabalhar e às vezes render menos no trabalho, mas já obrigatoriamente foi treinar. Pode ser que nesse período ele renda um pouquinho menos no trabalho, fica um pouquinho mais letárgico e por aí vai, mas necessariamente com essa adaptação obrigatória de estar treinando, depois de 1 mês, 2 meses, os resultados, tanto em relação à redução da fadiga, em relação ao aumento da capacidade aeróbia, da resistência neuromuscular desse indivíduo conseguir caminhar mais, ficar mais movimentando no local de trabalho dele, e até mesmo perda de peso e força e massa muscular, fazem muitas vezes que depois de 2, 3 meses esse indivíduo renda muito mais e aí, consequentemente, ele consiga ter um usufruto maior dessas adaptações, mas que provavelmente ele não conseguiria se ele tentasse fazer à noite e não fosse obrigado a, primeiramente nesse momento, de fato, obrigatoriamente fazer o exercício. Os estudos sugerem que existe a maldição dos 3 meses, ou seja, as maiores chances de um indivíduo não completar um determinado tempo de treinamento são nos 3 meses iniciais. Então você que é personal trainer, não venda ou não, talvez faça um serviço de 1 mês. Faça um pacote de 3 meses, obrigue o teu aluno a parcelar em 3 vezes, mas necessariamente depois de 3 meses ele não tem volta, porque isso é muito legal. As chances dele não querer fazer até uns 2 meses é muito grande. Por quê? Porque ele ainda tem essa resistência, ele ainda não vê o resultado, ele não está tão adaptado, e muitas vezes a gente só vai ressignificar uma visão que a gente tem sobre algo quando a gente tem uma nova impressão daquilo ou quando a gente sente. Existe uma frase que eu uso muito, se não sentir, não faz sentido.
E é isso que a gente busca na nossa vida, esses sentidos da vida que fazem a gente ressignificar os nossos hábitos e as nossas ações. Então, se nós formos falar, qual que é o melhor momento do dia para se treinar, é um momento que você consiga fazer com segurança e com maior produtividade. Hoje é isso que os estudos trazem em relação a isso, dentro desse espectro de qual o melhor horário do dia para se treinar. Legal esse vídeo, gostei muito. Então, pessoal, por hoje, para o nosso vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. É importante que vocês tragam esses vídeos para a gente poder discutir, para a gente poder, de fato, analisar todo o contexto por trás desses vídeos que vocês enviam para a gente. Muitíssimo obrigado por você ter enviado esse vídeo. Fiquem à vontade para sugerir outros vídeos. Não esqueça de se inscrever no canal, comente aqui o que você achou, compartilhe com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações esse vídeo, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço, tchau, tchau.